Algumas igrejas são lugares adoecedores para os seus membros. É isso mesmo. Essa pode ser uma afirmativa forte, mas, como veremos no vídeo de hoje, também é verdadeira. Imagine a irmã Marta. Ela serve na sua igreja, se senta sempre no segundo banco, coordena o ministério, é aquela pessoa que nunca falta. Marta tem 15 anos nessa igreja, sempre servindo, sempre disponível, sempre forte por fora. Mas, por dentro, vive dias cinzentos, ansiedade, crises de pânico, culpa espiritual. Uma fé que pesa mais do que alivia. Quando ela procurou ajuda na igreja, ouviu algo muito comum, infelizmente. Falta oração, falta jejum, isso é espiritual, é falta de Deus. Mas nada mudou. E aqui está a grande virada dessa história. O problema de Marta não era falta de fé, era sofrimento emocional sendo espiritualizado por alguns. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito urgente. Como a igreja, sem perceber, pode adoecer pessoas ou se tornar um lugar de cura real. Bom, abre o coração, porque talvez esse vídeo não seja só para ensinar, mas para libertar pessoas. No tópico 1, vamos falar acerca da falácia da perfeição espiritual. A Bíblia nos chama a santificação. Isso é inegociável. Hebreus 12, versículo 14 está aí. O problema começa quando santidade vira sinônimo de perfeccionismo espiritual para alguns. Deixa eu contar uma história aqui bem real, que se repete na clínica e nas igrejas. Uma irmã disse assim para mim: pastor, eu não posso ficar triste. Quando eu fico triste, me sinto em pecado. Olha o nível disso. Tristeza virou falha moral. Ansiedade virou falta de fé. Depressão virou brecha espiritual. Mas a Bíblia mesmo não sustenta essa lógica. Davi chorou, Elias pediu para morrer, Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu. E Jesus, nosso Senhor Jesus, no Getsemane, suou sangue de tanta angústia. Se o Filho de Deus não negou a própria dor, quem somos nós para exigir isso das pessoas? O resultado desse sistema criado em algumas igrejas é um cristão rachado ao meio, um eu espiritual que sorri num culto e o eu real que chora escondido a semana inteira. Tudo para manter as aparências de perfeição exigidas por esse sistema religioso humano, mas não bíblico, que alguns criaram e ainda chamam de igreja. Pergunte a si mesmo e aos seus alunos, para você que ensina, em que áreas da minha vida eu estou fingindo força espiritual quando na verdade preciso de cuidado? Santidade, irmãos, não começa na máscara. Santidade começa e se fundamenta na verdade. Como no tópico 2, vamos falar sobre o silêncio da dor e a espiritualidade que adoece. E como psicanalista que atua no consultório, digo que o Salmo 42 parece de fato uma sessão de terapia com Deus. O salmista ali está dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Reparem, ele não reprime a sua dor, não espiritualiza o sofrimento, ele conversa com a própria alma diante de Deus. Agora pense comigo, quantas pessoas na igreja não se sentem autorizadas a dizer isso em voz alta? Porque existe uma cultura perigosa em alguns templos, a da positividade espiritual tóxica. Todo mundo tem que estar bem, todo testemunho tem que ser de vitória. Não há espaço para o luto, perda e esgotamento. O resultado disso? Isolamento emocional, culpa espiritual e sofrimento reprimido. E a psicanálise, curiosamente, concorda com a Bíblia. Aquilo que é reprimido volta em forma de crise, em forma de sintoma ou em abandono da fé. Jesus foi duríssimo com os fariseus exatamente por causa disso. Muita regra, pouca compaixão. Muita aparência, pouca escuta. Essa semana pratique algo revolucionário. Ouça sem corrigir. Acolha sem nenhum versículo imediato. Chore com quem chora. Às vezes, o maior ministério não é falar, é permanecer. E por fim, no tópico 3, vamos falar sobre o Deus do encontro, onde a cura real acontece. Jesus nunca construiu um sistema. Ele construiu relacionamentos. Ele sentou-se à mesa, caminhou junto, escutou histórias longas, acolheu pessoas confusas. O discipulado de Jesus é profundamente terapêutico. Ele não exige perfeição imediata de ninguém. Ele oferece presença constante. E aqui é que está a ironia. Na tentativa de serem santas, algumas igrejas se tornaram frias. Mas o evangelho é um convite, não um controle. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Adoecimento emocional
cresce onde não há espaço para se ser de fato humano. A cura floresce onde a graça permite imperfeição sem exclusão, sem aceitação do erro, mas a aceitação da pessoa. Tiago 5,16 não manda fingir força, manda confessar, orar e caminhar juntos. Seja uma pessoa segura, um lugar seguro, uma escuta segura para aqueles que estão à sua volta. Isso não é psicologia ou psicanálise contra a fé. É o evangelho funcionando como deveria funcionar. Ou melhor, como deve funcionar. Logo, voltando à irmã Marta, a Marta da nossa história, ela não é uma exceção. Infelizmente, ela é uma multidão. Quando a igreja vira tribunal, as pessoas se calam. Quando vira empresa, as pessoas adoecem. Mas quando a igreja vive como o corpo de Cristo, que foi chamada para ser, todos são cuidados. Teologia sem amor adoece. Teologia bíblica com graça e verdade restaura. Jesus não se poupou de sofrer e ainda assim venceu. Que nossas igrejas sejam lugares onde lágrimas não escandalizam ninguém, onde angústias não são silenciosas, mas expostas com graça e acolhidas com cuidado. Onde, de fato, a graça de Deus fale mais alto que a aparência. Fé e saúde mental não são inimigas nem opostas, são aliadas no projeto do reino de Deus. Para você, professor e professora, que vai ensinar sobre esse tema, quero te sugerir uma atividade prática para realizar na sala de aula com o nome Igreja que Cura. O objetivo óbvio é fixar o conteúdo no coração dos irmãos e gerar transformação prática. O primeiro passo será uma chamada à reflexão. Peça que cada aluno responda por escrito: em qual ponto da aula eu mais me vi? Onde minha fé precisa de mais graça e menos cobrança? No passo 2, uma pequena partilha. Oriente os grupos a compartilhar sem debate, apenas escuta. E por último, a ação, a pergunta-chave. O que podemos mudar como igreja ou como classe de escola bíblica para nos tornarmos um ambiente mais seguro para todos emocionalmente? Este conteúdo, com certeza, fará com que os seus alunos fixem o ensino que você estiver acabado de dar para ele. E por fim, eu quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa, siga aqui o nosso canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não seguem o canal, então siga o canal, abençoe a vida de outras pessoas e curta aqui o conteúdo do vídeo. Comente o que você pensa sobre esse tema. E que Deus te abençoe e um forte abraço para você e a sua casa.